Quem aqui gostaria de ter algo e não tem? Levante a mão. Alguma coisa que você gostaria de ter e você não tem. Quase todos nós temos algo que nós gostaríamos de ter, mas a gente não tem. Deixa eu botar meu óculos aqui, senão... Porque como ele não tem limpador de para-brisa, aí quando eu choro eu tenho que tirar, né? Quem gostaria de ser bem-sucedido em algo e você não tem conseguido ser bem-sucedido naquilo que você gostaria de ser? Levante a mão. Ok. E aí, quando a gente deseja algo e não consegue, seja de ter, seja de fazer, seja de conquistar, surge uma pergunta, ou pelo menos deve surgir: por que eu não estou sendo bem-sucedido? Você já parou para pensar por que os resultados não estão vindo? Porque não basta eu saber que não estou conseguindo, sabe? Eu preciso saber o porquê que eu não estou conseguindo, porque eu só consigo resolver um problema que eu identifico. Se eu não estou conseguindo ser bem-sucedido, mas eu não me preocupo em saber o porquê, eu vou continuar sem ser bem-sucedido. Porque se eu não identificar aquilo que está me impedindo de crescer, se eu não identificar aquilo que está me impedindo de prosperar, se eu não identificar aquilo que está me impedindo de conquistar, eu vou continuar sem conquistar. Por quê? Porque vai continuar me impedindo. Eu só posso remover, eu só posso consertar, eu só posso mudar aquilo que eu identifico. E um dos motivos pelos quais nós não somos bem-sucedidos naquilo que a gente deseja é porque nós não sabemos como fazer para sermos bem-sucedidos. Às vezes a gente quer muito ser bem-sucedido em algo, só que eu não sei o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, sabe? Que caminho eu tenho que trilhar, o que eu devo fazer para eu chegar no resultado que eu desejo. Muitas vezes eu não sei, eu não estou preparado. E isso em qualquer área, seja espiritual, seja profissional, seja emocional, em qualquer área. Não é simplesmente o fato de eu querer chegar num determinado lugar que vai me fazer chegar, não. Eu preciso saber o que eu preciso fazer para eu poder chegar. Eu quero ler com você Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se, diga comigo, preparem-se, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramentos aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Diga, bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, diga, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, a falta de preparo tem
impedido, sabe, a falta de conhecimento tem impedido muitas pessoas de conquistarem, de vencerem, de serem bem-sucedidos naquilo que eles foram chamados para serem bem-sucedidos. Você não ser bem-sucedido naquilo que você não foi chamado para fazer, normal, ok? Agora, você não ser bem-sucedido naquilo que Deus te chamou para fazer. Não só, e quando eu digo Deus te chamou para fazer, não é só dentro da igreja, porque Deus não nos chamou para viver só dentro da igreja. Deus nos chamou, sabe, para ter um propósito, uma missão como igreja, mas Deus também nos chamou para ter um propósito e uma missão, sabe, como cidadãos, como pais, como mães. Não ser bem-sucedido como pai, como mãe, porque foi algo que Deus nos chamou para sermos bem-sucedidos, tem alguma coisa errada. Sabe, a falta de preparo tem sido um dos principais responsáveis pelo fracasso, ou, no mínimo, pela mediocridade que tem dominado a vida de milhões de pessoas. Pastor, o que é mediocridade? É você viver na média. É a vida mais ou menos. É a vida abaixo daquilo que Deus te chamou para viver. É você não viver, não conquistar o sucesso que Deus te chamou para viver e conquistar naquilo que Ele te chamou para fazer. Para sermos bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida, em qualquer profissão, é necessário preparo. Sabe, preparo fala de saber o que fazer e de saber como fazer. Tem gente que diz assim: pastor, eu estou pronto. Ou seja, pode contar comigo. E às vezes nós estamos prontos, mas nós não estamos preparados. Estar pronto e estar preparado são coisas completamente distintas. Pronto fala de disponibilidade, de poder contar. Preparado fala de ter capacidade de fazer aquilo para o qual eu me prontifiquei. Muitas vezes nós confundimos estar prontos com estar preparados. E por não sabermos diferenciar, nós começamos a fazer algo para o qual nós não estávamos preparados, apenas prontos, e aí o sucesso não vem. Porque sem preparo não existe sucesso. Para sermos bem-sucedidos em qualquer área, nós precisamos saber o que fazer, como fazer. E a gente olha para essa história. Josué, ele tinha um grande desafio pela frente. Josué, ele tinha um grande desafio pela frente. Qual era o desafio? Substituir Moisés e conduzir o povo para entrar na terra prometida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Grandes conquistas e grandes realizações só vão acontecer se antes vierem grandes desafios. Não se conquista, não se realiza nada grande sem que você tenha capacidade, sem que você esteja preparado para enfrentar grandes desafios. Grandes conquistas e grandes realizações exigem grandes desafios. Quando a gente olha para a história de Moisés e de Josué, Deus diz para eles: preparem-se. Preparem-se. Interessante, né? Deus chega para Josué e diz: Josué, é o seguinte, você vai substituir Moisés. Agora você e o povo, preparem-se. Deus sabia que o sucesso da missão dependia do preparo. Tem muita gente que ainda não tem uma vida bem-sucedida porque ainda não entendeu que sem preparo não há conquista, sem preparo não há sucesso. E o que eu acho interessante é que o preparo não era da parte de Deus. Deus não diz assim: ei, eu vou preparar vocês. Deus diz: ei, preparem-se. O que nós entendemos aqui? Que o preparo é uma iniciativa, é uma responsabilidade minha e sua. O problema é que a gente acostumou a transferir para Deus o que é responsabilidade nossa. E aí quando aparece alguém falando do nosso papel no processo de conquista, no processo de sermos bem-sucedidos,
Quando aparece alguém falando do que nós devemos fazer, é chamado de humanista, como se nós estivéssemos condicionando somente a nós o resultado, mas não é isso. O sucesso é uma parceria de Deus com o homem. Deus faz aquilo que eu e você não podemos fazer, mas aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. E Deus olha e diz para Josué, diz: você e o povo preparem-se. Preparem-se. E perceba que Deus mais na frente diz assim, ó: eu estarei com vocês todos os dias, eu estarei com vocês, eu não os deixarei, eu não os abandonarei. Ei, Deus está dizendo assim: não é porque eu estou com você que você não precisa se preparar, não. Tem muita gente achando que porque se converteu, porque passou a seguir a Cristo, agora não precisa mais se preparar para ser bem sucedido naquilo que Deus o chamou para ser. A presença de Deus era e continua sendo indispensável para sermos bem-sucedidos, para sermos prósperos. Mas a presença de Deus na nossa vida não exclui de nós a responsabilidade de nos prepararmos para aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Deus vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Sabe, Deus, Ele revela o propósito, o preparo e o processo é comigo e com você. Deus disse para Josué o que ele ia fazer, Deus disse a missão, mas o preparo era com eles. Eles já sabiam o que tinham que fazer. Agora eles só precisavam se preparar para conquistar e para serem bem-sucedidos naquilo que Deus os havia mandado fazer. Como vencer uma luta sem se preparar? Tem muita gente sendo vencido por luta que não era para estar sendo vencido. Tem muita gente sendo vencido pelo pecado que não era para estar sendo vencido. Ou você acha que o pecado é maior do que Deus? Sabe por que muita gente sucumbe diante do pecado? Porque não se prepara. Ah, pastor, como que eu me preparo para vencer o pecado? Orando, jejuando, lendo e meditando na palavra todos os dias, congregando, como diz Hebreus 10:25, que devemos, quanto mais se aproxima o grande dia, mais devemos nos reunir como igreja, sendo discipulado, como nós vimos ontem, que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Existe uma maneira de você se preparar para você vencer o pecado. Ou você acha que o que me capacita nesses 24 anos de vida cristã a não me deixar seduzir pelo pecado e pelas propostas, você acha que é porque eu nunca fui tentado? Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que quem está aqui é mais tentado do que quem está aí. Porque quando um líder cai, muita gente vai junto. Não era para ser assim, mas é. O que me fez vencer a tentação durante esses 24 anos não é que eu nunca fui tentado, muito menos o diploma de teologia que eu tenho na minha sala. Não, é o preparo diário. É o preparo. Como vencer a luta sem se preparar? Como vencer o pecado sem se preparar? Ei, eu quero declarar que a partir de hoje você não vai mais ser vencido. Deus te trouxe aqui hoje à noite para mudar a tua mentalidade. Você vai sair daqui ciente da tua responsabilidade e você vai vencer, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Está na tua mão, está na nossa mão. Porém, além da falta de preparo, existe um outro fator que Deus considera inegociável para quem deseja ter uma vida bem-sucedida. Eu quero que você entenda que Deus te chamou para ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Nós encontramos essa promessa na Bíblia em vários lugares. Você precisa entender isso. E se isso não está se cumprindo na sua vida, o problema não está em Deus. Talvez o problema está na maneira como nós temos percebido e entendido isso.
O que tem faltado para muitos viverem, sabe, essa vida bem-sucedida em tudo aquilo que fizermos, como o texto diz. Deus diz para Josué, Deus dá o caminho e Ele diz: olha, faça isso para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer e por onde você andar. O que Deus está dizendo? Ei, Josué, existe um caminho, existe uma maneira de você ser bem-sucedido onde você for, onde você botar, sabe, a tua mão. Você pode estar onde tiver, fazendo o que tiver, você vai ser bem-sucedido. Josué tinha um grande desafio, que era substituir Moisés. Deus, Ele tem grandes desafios para nós, sabe por quê? Porque Ele também tem grandes conquistas e grandes realizações. É por isso que vem os grandes desafios. Deus sabia que a única coisa que Josué precisaria para ser bem sucedido em tudo era algo chamado coragem. Diga comigo, coragem. Diga mais forte, coragem. Mas por quê, pastor? Primeiro que está no texto, versículo 6, seja forte e corajoso. Versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Você já vai entender por quê. Agora, ele já sabia o que fazer. O que ele tinha que fazer? Substituir Moisés. Quem disse? Deus. Ele já sabia como fazer, como que ele deveria fazer para ele ser bem sucedido. Deus dá ou não dá a direção? Sim ou não? Deus diz: Josué, é o seguinte, o que você vai fazer? Substituir Moisés e conduzir o povo até a terra prometida. Como que você vai fazer isso para ser bem sucedido? Você vai fazer tudo exatamente como estão os mandamentos que Moisés recebeu do Senhor e passou para você. Você vai obedecer exatamente o que está na palavra. Você não vai ter todo o cuidado para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai fazer exatamente como está escrito e você vai ser bem sucedido. Ou seja, Josué sabia o que fazer e como fazer. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deus deixou tudo pronto para Josué. Deus deixou tudo escrito para Josué. Diga para quem está do seu lado: não se preocupe. Deus já deixou tudo escrito. Nós só precisamos seguir. Deus já tinha deixado tudo escrito. O caminho do sucesso já estava ali. Ele só precisava seguir. Agora, quando a gente olha, Deus sabia que para que Josué pudesse obedecer exatamente como Moisés tinha passado para ele, Josué precisaria de coragem. Coragem. Porque tinha muitas coisas ali que para Josué obedecer, ele teria que ser não só corajoso, mas muito corajoso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem coragem, não tem coragem de viver por essa palavra. Só decide viver uma vida completamente, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, de acordo com o que está escrito aqui, quem tem coragem. Quem não tem coragem, se depara diante de circunstâncias e diz: não, isso aqui não dá para mim não. Aqui não. Deus sabia que Josué ia precisar de muita coragem. Deus sabia disso. O segredo para o sucesso de Josué é o mesmo segredo para o meu e o seu sucesso. Sabe, é conhecer a vontade de Deus. Josué sabia qual era a vontade de Deus para ele, sim ou não? Sabia qual era? Substituir Moisés. Conhecer a vontade de Deus e obedecer. Logo, se Josué já sabia o que tinha que fazer, já sabia como fazer, agora ele só precisava fazer. Só isso. Pode parecer algo simples, mas é aqui que eu queria chegar. Diga assim: ai, 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 papai vai me pegar hoje.
Ele já sabia o que fazer e como fazer. Agora ele só precisava fazer. Só isso. Tem muita gente que já sabe o que fazer. Tem muita gente que já sabe o que Deus lhe chamou. Tem muita gente que já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem muita gente que já sabe qual é a sua vocação lá fora. Tem muita gente que já sabe como fazer, mas não faz. Por quê, pastor? Porque falta coragem. Coragem de confiar em Deus. Coragem de pegar a família e ir para o Rio de Janeiro, ficar 4 anos sem conhecer ninguém, simplesmente porque Deus tinha dito vá. Coragem para chegar aqui e cavar uma vala, botar uma viga baldame e não ter mais dinheiro para nada, e dizer vamos porque nós vamos construir, porque Deus falou que nós vamos, e se Ele disse que nós vamos fazer. Coragem para obedecer, independente de eu entender ou não. Todos os homens da Bíblia bem-sucedidos foram homens corajosos. Sem coragem você nunca vai ser bem-sucedido em nada. Não adianta ser inteligente, não adianta, não adianta se você não tiver coragem. Se engana quem pensa que é possível ser bem-sucedido sem ter coragem. Às vezes a gente vê um empresário bem-sucedido, mas a gente esquece que para ele chegar lá, um dia ele teve que ter coragem de investir e de apostar que ia dar certo. Porque ninguém começa uma empresa com 100% de certeza de que vai dar certo. Tem que ter coragem. Tem muita gente que já era para estar muito bem sucedido, cheio de ideias, cheio de projetos, cheio de direção, mas nunca teve coragem de botar em prática. Aí vem o outro muito menos competente, muito menos capaz, mas muito mais corajoso, bota em prática e vai viver tudo aquilo que era para o outro estar vivendo. Coragem. Para ser bem sucedido num relacionamento tem que ter coragem. Coragem de confiar, coragem de se expor, coragem de se tornar vulnerável. Uma das características de quem tem coragem é se tornar vulnerável. É fazer algo novo, é fazer algo diferente do que ninguém está fazendo, é ser criativo, é ter coragem de apostar, de arriscar. E quando a gente é criativo, quando você entra em algo novo, você se torna vulnerável. Para ser bem sucedido emocionalmente tem que ter coragem. Tem que ter coragem de perdoar, tem que ter coragem de pedir perdão, tem que ter coragem de enfrentar os problemas e se livrar dos lixos emocionais que acabam nos impedindo de ser felizes. Tem gente que até hoje não pediu perdão porque não teve coragem de enfrentar a pessoa de frente, porque não teve coragem de obedecer o que a Bíblia diz. Tem gente até hoje sofrendo porque não teve coragem de liberar perdão, mesmo sabendo que a Bíblia diz que nós temos que perdoar, mas ele não tem coragem. Você não é chamado para viver pelas tuas vontades, mas pela tua coragem. A nossa vontade não pode ser mais forte do que a coragem. Para ser bem sucedido espiritualmente tem que ter coragem. Para ser um cristão bem sucedido tem que ter coragem de obedecer. Deus sabia que a obediência de Josué o levaria a um nível de conquista e realização extraordinária, mas Deus sabia que ele tinha que ter coragem para obedecer. Quem aqui já viveu uma situação, você ficou diante de uma situação onde você tinha a oportunidade de obedecer a Deus ou fazer a sua vontade, só que para obedecer a Deus você tinha que ser muito macho ou muito mulher? Levante a mão. Pois é nessa hora que o teu sucesso é definido. Infelizmente a maioria prefere desobedecer para não correr riscos. Prefere desobedecer para não se tornar vulnerável. Prefere desobedecer para viver numa sensação de segurança falsa. Quantas e quantas pessoas não prosperam financeiramente porque num momento como esse aqui, que Deus abre a porta, que Deus fala, dá oportunidade, ele tem medo de faltar. Quantas pessoas não dizimam e não ofertam, sabe por quê? Porque tem medo de faltar.
Falta coragem para acreditar e confiar na palavra de Deus. Falta coragem. Quantas pessoas não estão aqui em cima pregando? Quantas pessoas não estão aqui cantando? Quantas pessoas não estão liderando? Quantas pessoas não estão discipulando? Sabe por quê? Porque falta coragem, mesmo sabendo que é a vontade de Deus e que Deus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Queridos, a coragem é imprescindível. Sabe, Deus já tem para você o que fazer e como fazer. Você só precisa ter coragem para obedecer. Presta atenção que eu vou te falar agora. Teu nível de obediência, presta atenção, teu nível de obediência vai ser definido pelo teu nível de coragem. A tua coragem define a tua obediência, e a tua obediência define o teu sucesso. No final da história, o nível de sucesso que você vai viver vai depender do nível de coragem que você vai ter para viver numa vida de obediência a Deus. Porque quando Deus te manda fazer algo lá fora, na tua empresa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, Ele também espera que você tenha coragem de fazer. Tem pessoas que já era para estar sendo bênção na vida de muita gente, abençoando, compartilhando, servindo, sabe, sendo generoso, tendo para emprestar, como a Bíblia diz, tendo para dar, e está vivendo numa escassez. Por quê? Porque não tem coragem de viver dependendo de Deus, porque não teve coragem de investir quando Deus mandou, porque não teve coragem de abrir o seu negócio, porque não teve coragem, sabe, ousadia para obedecer a Deus. E era não só para ter prosperado, e hoje está ajudando um monte de gente. Era para estar emprestando, está pedindo emprestado. Que é isso que a Bíblia diz. A promessa de Deus para nós é de que o seu povo emprestaria e não pediria emprestado. Sim ou não? Está na palavra. Mas sabe por que a gente não está vivendo? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de viver pela palavra. O diabo tem usado o medo para impedir milhões de pessoas de serem bem-sucedidas. E a Bíblia diz: eu não te dei espírito de medo, eu vos dei espírito de ousadia e de coragem. E eu quero profetizar sobre a sua vida: todo espírito de medo vai cair nessa noite. O espírito de coragem, o espírito de ousadia vai vir sobre a sua vida. Você vai tomar decisões hoje que você nunca imaginou que você seria capaz de tomar. Você vai começar a andar no nível de ousadia, no nível de coragem, e você vai experimentar um nível de conquista que você nunca experimentou. O que nós estamos vivendo aqui não foi conquistado com dinheiro, não foi conquistado com influência, foi conquistado com coragem. Coragem. Davi foi corajoso quando ele lutou contra o urso e o leão para defender suas ovelhas. Davi foi corajoso quando ele enfrentou, sabe, o gigante, para defender a honra do seu povo e o nome do seu Deus. Davi foi corajoso quando ele decidiu enfrentar em busca de uma recompensa que era prometida. E quando a gente fala de coragem, sabe, nós estamos falando do oposto do medo e o oposto da preguiça. Porque a coragem, ela é o oposto de duas coisas: do medo e da preguiça. Golias, presta atenção, o gigante Golias, para os soldados do exército de Israel, era uma ameaça. Por quê? Porque eles eram medrosos. Para Davi, que era corajoso, o gigante representava uma oportunidade de ganhar uma recompensa que ninguém mais ganharia. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se você decidir viver uma vida de coragem, não queira que as pessoas entendam as decisões e as escolhas que você vai fazer, porque quem vive pelo medo nunca vai entender a atitude e uma escolha de um corajoso. Quem vive pelo medo nunca vai entender a atitude e uma decisão de quem crê, de quem tem coragem de crer que há um Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes eu ouvi: você é louco. Você é louco. Acho que eu vou escrever um livro sobre essa frase: você é louco. Porque olha que eu ouvi.
A minha história é marcada por essa frase: você é louco? Você vai deixar a tua família, você vai abandonar tudo aqui, vai para o Rio, ficar com a sua família? Vou. Quando a gente está voltando, você é louco? Você vai deixar de ser, um dos pastores da Igreja Batista do Bosque, que foi quem nos mandou para o seminário, quando a gente voltou, já era uma igreja que já tinha explodido. Você vai deixar de ser pastor daquela igreja para começar uma célula do zero? Vou. Você é louco? Você vai sair da igreja? A gente reunia num lugar que pegava 70 pessoas, a gente tinha 40 no culto. Deus disse: vá para a quadra. Eu digo: gente, vamos para a quadra e tal. Deus mandou a gente ir para a quadra. O pessoal: pastor, aqui nem encheu ainda. Eu digo: eu sei, mas nós vamos para a quadra. Chegamos lá, ficava só aquela muquequinha no meio da quadra. Quando eu voltei há 2 anos atrás, eu digo: vamos construir nossa igreja. Começamos a procurar, chegamos, quanto é esse terreno? 400 mil. Ah, vamos comprar. Pastor, da onde? Você, o senhor é louco? Pastor, não, vamos. Sem coragem. O medroso olha para as circunstâncias. O corajoso olha para aquele de quem ele depende. Agora, antes de você ter coragem de depender dele, você tem que ter coragem de obedecer a ele. Eu quero encerrar aqui. Josué só tinha que ter uma preocupação. Ele diz: tão somente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faça tudo do jeito que eu te mandar. Oh Deus. Eu quero encerrar lendo Deuteronômio 28. Eu vou ler aqui, se os meninos puderem projetar, mas eu vou ler seguido. Você vai acompanhando aí. Eu quero ler toda essa parte. Você vai entender. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Quais eram as bênçãos? Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do teu ventre serão abençoados, como também as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros do teu rebanho. A tua cesta e a tua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que seja derrotado diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, fugirão por 7. O Senhor enviará bênção aos celeiros e a tudo que as tuas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do teu ventre, na cria dos teus animais, na colheita da tua terra, na terra que ele jurou aos teus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma maneira tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe dou, e seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou, para seguir outros deuses ou para prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. E cada uma dessas bênçãos que ele deu na primeira parte, vem uma maldição seguida em caso de desobediência. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está muito preocupado com o resultado. Você está muito preocupado em correr atrás da bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer uma coisa para você. Ei, tenha coragem de obedecer. Decida nessa noite obedecer cuidadosamente, e todas essas bênçãos que eu li aqui
virão sobre a sua vida, porque tem vindo sobre a minha vida. Essa palavra tem se cumprido na minha vida, essa palavra tem se cumprido na minha casa, essa palavra tem se cumprido no meu ministério, e eu quero declarar que vai se cumprir também na vida de todo aquele que nessa noite tiver coragem de dizer: Senhor, a partir de hoje eu tenho coragem, a partir de hoje eu quero viver pela tua palavra, porque eu quero viver as tuas promessas.